Vai falar sobre a resolução do COFEN, sobre práticas de uso e de comportamento dos profissionais de enfermagem em meios de comunicação de massa. Essa resolução estabelece os critérios norteadores das práticas do uso e comportamento dos profissionais de enfermagem em meios de comunicação em massa, na mídia impressa, em peças publicitárias, de mobiliário urbano e nas mídias sociais. E é bem amplo, né? Estabelece limites para atuar a enfermagem, estabelece proibições ao profissional, estabelece as punições ao profissional e como precisamos estar atentos para empreender em entrevistas, anúncios e comunicação, entre outras coisas, inclusive nas redes sociais, para não ser punidos, né? O artigo 1 estabelece os critérios norteadores, né? O artigo 2, para o efeito dessa resolução, considera-se anúncio publicitário ou propaganda, a comunicação ao público por qualquer meio de divulgação de atividades profissional de iniciativa, participação ou anuência do profissional de enfermagem. Autopromoção, utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos como forma ou intenção de agregar clientela, fazer concorrência desleal e pleitear a exclusividade de métodos de tratamento e cuidados. A gente tem que ter muita atenção a isso, que a gente vê muitas vezes nas redes sociais, né? A pessoa prometendo algumas coisas, fazendo autopromoção. Tem que tomar muito cuidado, principalmente nas redes sociais a gente observa muito isso. Comunicação de massa, disseminação de informações por meio de jornais, televisão, rádio, cinema e internet, os quais formam um sistema denominado mídia. A comunicação de massa tem a característica de chegar a uma grande quantidade de receptores ao mesmo tempo, a partir de um único emissor. Mídia impressa, jornais, revistas, boletim, etc. Ele está definindo bem. Está bem amplo, né, a definição, para a gente poder entender bem e saber atuar nesses meios. Mídias sociais constituem canais de relacionamento na internet, nos quais existem diferentes possibilidades de interação e participação entre os usuários. Mobiliário urbano são cartazes, folders, postais, folhetos, panfletos, outdoors, buzdós, entre outros, né, com banners. Você pode ver aqui outras opções também. Peça publicitária, letreiros, placas, instalações, etc. O que ele coloca que é sensacionalismo? É a divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, feito de maneira exagerada. Então, a gente observa muito também isso nas redes sociais. Fugindo de conceitos técnicos para individualizar e priorizar sua atuação, ou a instituição onde atua ou que tem interesse pessoal. Também sensacionalismo, utilização da mídia pelo profissional de enfermagem para divulgar métodos e meios que não têm reconhecimento científico. Esse é disparado que a gente observa nas redes sociais, em todos os profissionais a gente observa muito isso. Tem que tomar muito cuidado, que você pode ser punido. A adulteração de dados estatísticos visando beneficiar-se individualmente ou a instituição que representa, integra ou financia. A apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem limitar-se ao ambiente de enfermagem, uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais. A veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade. Devemos também observar isso. Usar de forma abusiva, enganadora ou sedutora representações visuais, informações que possam induzir a promessa de resultados. A gente que é o objetivo do curso, né, que é empreender, principalmente na internet, nós devemos tomar muito cuidado ao fazer as nossas imagens, os nossos textos, nossos vídeos, e colocar nessas redes sociais ou colocar em plataformas, em sites. Devemos tomar muito cuidado com isso. Entende-se autopromoção a utilização
de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos com forma ou intenção de agariar clientela, fazer concorrência desleal, pleitear exclusividade de métodos de tratamento e cuidados. Os anúncios de enfermagem deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: nome profissional, número de inscrição, o COREN e a categoria profissional. O profissional de enfermagem somente poderá intitular-se como especialista quando o título estiver devidamente registrado no Conselho. Isso é muito relevante, a gente vai falar só sobre essa resolução que faz as atuações que o enfermeiro pode ter e essa parte de registrar como se especialista ou como, no caso estricto sensu, mestre ou doutor também. A gente vai falar nessa resolução, nesse curso também. Vai falar todas as possibilidades de você se intitular como especialista ou mestre ou doutor que tem na resolução. As demais indicações dos anúncios deverão se limitar ao preceituado na legislação em vigor, né? Artigo 4º. É vedado ao profissional de enfermagem permitir que seu nome seja incluído em propaganda enganosa de qualquer natureza, permitir que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, em matéria desprovida de rigor metodológico e científico, né? Fazer propaganda de método técnico sem comprovação científica e que esteja vedado pela legislação de enfermagem vigente. Expor a figura do paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, salvo mediante autorização expressa. Então tenha muita atenção. Isso, você que quer vender um produto ou um serviço, que tem que ter autorização expressa dessa pessoa. Oferecer consultoria a pacientes e familiares por mídia social, olha, atenção aqui, como substituição da consulta de enfermagem presencial. Garantir, prometer ou insinuar bons resultados do tratamento de qualquer natureza que não haja comprovação científica. Divulgação de imagens sensacionalistas envolvendo profissionais, pacientes e instituições. Expor imagens de pacientes em redes sociais e grupos sociais, tais como o WhatsApp. Expor imagens da face ou do corpo do paciente. Expor imagens comparativas referentes a intervenções realizadas relativas a antes e depois. Muito cuidado isso aqui, tá? Achei que vai vender algum produto como afiliado ou como produtor também, tenha atenção a isso. De procedimentos como forma de assegurar ao trem a garantia de resultados. Essa parte é muito relevante. Salvo mediante autorização expressa. E expor imagem de exames de paciente onde conste a identificação nominal dos mesmos, né? Artigo 5º. Em caso de dúvidas, o profissional de enfermagem deverá consultar o Conselho Regional ou, quando necessário, o Conselho Federal, nas questões relativas à publicação e divulgação de imagens, publicidade e anúncios em meios de comunicação de massa, visando enquadrar o anúncio aos dispositivos legais e éticos. Artigo 6º. Nas placas internas ou externas de propaganda de instituição de saúde e consultórios, as indicações deverão observar os previstos no artigo 2 e seus parágrafos. Então, assim, a gente tem que ter atenção a isso, tá? A gente já falou no artigo 1 e 2. Artigo 7º. Profissional de enfermagem cabe recorrer aos órgãos competentes quando exposto ou citado indevidamente em meios de comunicação de massa. Então, assim, bem claro, né? É o profissional que tem que comunicar e recorrer ao COREN. A responsabilização respeito a direitos autorais e a privacidade deve guiar comportamentos profissionais de enfermagem nas mídias sociais. Artigo 9º. O profissional de enfermagem poderá utilizar-se de qualquer meio de divulgação para prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos científicos versando sobre os assuntos de enfermagem, obedecendo à legislação vigente. Então, assim, a gente viu tanta coisa que não pode, tanta coisa que pode ser associada a algum erro, mas a gente tem esse direito, só tem que seguir as regras, né?
como foi ditado, o que a gente não pode fazer. Artigo 10º. Nos trabalhos e eventos científicos em que a exposição da figura do paciente for imprescindível, o profissional de enfermagem deverá obter prévia autorização expressa do mesmo ou do seu representante legal. A gente vai falar, o que a gente queria falar aqui? A gente tem essa resolução, né, que é importante, que nos norteia, principalmente esse curso que fala sobre a gente poder empreender, principalmente na internet, usando a internet ou de forma única, ou associar a sua empresa fixa que está em algum local de estabelecimento fixo e também usar a internet para divulgar. A gente tem que ter muita atenção sobre o que a gente pode ou não fazer para não ser prejudicado por descumprir a resolução, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui, além da resolução, no Código de Ética, mostra as penalidades que você vai ter caso você descumprir essa parte de anúncio, de sensacionalismo, de autopromoção. Tem as punições lá que a gente vai comentar quando a gente falar sobre o Código de Ética, tá bom? Então, assim, a intenção não é que a gente não pode divulgar imagens, textos, fazer entrevista, participar em meios, fazer divulgação. A gente pode, só que temos que ter atenção ao bom senso, né? Principalmente a gente tem que estar muito atento a essa questão de querer vender algum produto, algum serviço e garantir resultados bons. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A questão de a questão de falar sobre algum fato, algum método, algum resultado que não tem comprovação científica, que você atribui, que tal coisa acontece. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E não é somente em entrevista, e também nas redes sociais, tá? Isso pode ser usado contra a gente. Então a intenção é isso. Não é que colocar medo, mas assim, a gente saber que a gente tem que ter uma pauta de ética e bom senso para colocar imagens, para colocar textos, escrever textos, né? Fazer vídeos na hora que a gente vai vender o nosso produto, o nosso serviço.